Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A Igreja Católica é uma só. Tanto é que nós dizemos no credo niceno-constantinopolitano, credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Eu sabia que era pra eu completar. Era pra você falar junto comigo, né? Você não professa o credo também ou professa sozinho? Não. Então, porque uma única Igreja Católica, ok? Mas dessa uma única Igreja Católica, nós temos 6 ritos. O que é rito? Rito é repetição. Tem muita gente que vai à missa, senta lá no banco, cruza as pernas e diz assim: o que será que vai ter de novo hoje? Né? Ai, será que vai ter? Engraçado, não deveria, mas... Será que vai ter um teatrinho? Será que vai ter uns uma malabares, dancinha, uma dancinha, uns palhacinhos, né? Que histórias que o padre vai contar hoje e tal? Porque estão acostumados aí com algumas baguncinhas que andaram acontecendo. Mas ritos são repetições solenes. E dentro da Igreja Católica, que é uma só, nós temos 6 ritos diferentes. Nós queremos falar um pouquinho sobre isso, porque talvez você que nasceu aqui no Brasil, que está acostumado a ir à missa a vida inteira na sua paróquia, você esteja acostumado com apenas um rito e nem se dê conta de que existem outros ritos. Isso. Não é verdade? Até por isso que nos motivou a gravar esse vídeo, porque como agora nós estamos morando aqui, né, no noroeste do Rio de Janeiro, e a gente compartilha várias coisas nas nossas redes sociais sobre a forma extraordinária do rito romano, então gera muita confusão, essa aqui é a verdade, né, Raimundo? Pessoas que não sabem, que acham que a gente está, sei lá, né, passa tanta coisa nessas cabecinhas aí que até a gente mesmo nem dá. como se fossem outras igrejas, né? Então tem muita confusão, então por isso a gente resolveu gravar esse vídeo. Né? Uma única igreja. Porque a igreja, ela é rica em carismas. Exato. Né? São muitos carismas, muitos carismas. dons, né? Exato. Então existem muitas ordens religiosas diferentes, existem muitas congregações religiosas diferentes. Porém, é uma única Igreja Católica que comungam da mesma doutrina, né? Da mesma Eucaristia, dos mesmos sacramentos, né? Que estão em comunhão com o Papa. Porque no passado, todos aqueles que pregaram uma doutrina diferente foram excomungados e fundaram as suas próprias igrejas e saíram. E aí nós temos Lutero, Calvino e companhia limitada aí de exemplos para vocês. Mas dentro da mesma e única Igreja Católica, então existem 6 ritos diferentes que nós vamos passar aqui para vocês, né? O rito latino, primeiro rito latino, que é o rito da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. Nós temos o segundo rito, é o rito bizantino, que inclui várias igrejas que nós já vamos falar agora quais são, tá? Depois nós temos o rito armênio, o rito antioqueno, o rito caldeu e o rito alexandrino. E é importante a gente falar, todos esses ritos, como o Raimundo falou, eles estão ligados ao Papa, à Santa Sé, estão aprovados, autorizados e vivem em plena comunhão. Em plena harmonia, não tem problema nenhum você participar em qualquer igreja desses ritos. Nós conhecemos inclusive pessoas aqui do Brasil que frequentam outros ritos, ucraniano, enfim, né, que a gente vai falar mais pra frente também. E aí, porque existem 6 ritos, acabam tendo 23 igrejas. Igrejas que são de um rito, igrejas que são de outro, igrejas que são de outro, assim por diante. Então o primeiro rito que nós falamos foi o rito latino, que é da Igreja Católica Apostólica Romana. É a Igreja Latina, né? A Igreja de língua latina. Esse rito ele está dividido também aí em 4. O rito latino romano, o rito ambrosiano, o rito moçárabe e o galicano ou lionês. Vocês viram que eu tô com uma colinha, né? Nós todos estamos, né? Nós não temos nada disso assim de cabeça, passar pra vocês, né? Bem direitinho. Bem com detalhes para não cometer o erro de falar alguma besteira aqui. E o nome latino, ele vem porque é... de língua latina, isso, já falei, Então. tá? Então, o rito latino é esse mais conhecido, esse que você está acostumado já a ir à missa todo santo dia, é o rito que o Papa lá em Roma, ele celebra. E nós depois vamos voltar nele, porque tem uma peculiaridade aqui interessante para nós falarmos, tá? E o rito ambrosiano?
Bom, o rito ambrosiano, ele teve a sua origem com Santo Ambrósio e ele é o rito oficial na Diocese de Milão. Exato. O rito moçárabe, ele é o rito dos árabes que foram convertidos ao cristianismo na Espanha durante a Reconquista. Lá na França, na Diocese de Lyon, é celebrado o rito galicano, ou lionês, né? Na Diocese de Lyon, na França. Então vamos passar aqui para vocês, assim rapidamente, o nome das igrejas dos outros ritos, tá? Então, rito bizantino, Igreja Greco-Melquita Católica, Igreja Grega Católica, Igreja Ucraniana Católica, Igreja Rutena Católica, Igreja Eslovaca Católica, Igreja Búlgara Católica, Igreja Iugoslava Católica, Igreja Húngara Católica, Igreja Romena Católica, Igreja Ítalo-Albanesa Católica, Igreja Georgiana Católica, Comunidade Russa Católica, Comunidade Albanesa Católica e Comunidade Bielorrússia Católica. Exato. E o rito armênio? O rito armênio tem a Igreja Armênia Católica. E o rito antioqueno? A Igreja Siríaca Católica, Igreja Siríaca Malankar Católica, são duas, né? Não, tem mais uma, tem ainda a Igreja Maronita. Isso, a Maronita. Verdade. E o rito caldeu? O caldeu tem a Igreja Caldeana Católica, a Igreja Siríaca Malabar Católica. E o rito alexandrino, que é o sexto rito? A Igreja Copta Católica e a Igreja Etíope Católica. Então, se você somar aí todas essas igrejas que nós falamos, você vai ver que dá 23 igrejas. É uma única igreja, tá? Que forma 6 ritos, e desses 6 ritos, então, nós temos 23 igrejas. Por ok? exemplo, o rito antioqueno que a gente citou ali, que é um dos ritos aprovados, tem 3 igrejas. Então, dentro dessas igrejas, a Igreja Siríaca Católica, a Malankar Católica e a Maronita, existem algumas diferenças, não é? Algumas adaptações, Exato, mas é claro. o mesmo rito antioqueno. Então, por isso são 3, né, igrejas. Exatamente, ali o maior fazendo... deles é ali o bizantino, né? A Isso quantidade de igrejas, né? Mas você viu que todas elas terminam com a palavra católica? Sim, né? Para sim, deixar sim. bem claro que todas essas igrejas são católicas. São Inclusive, católicas. se você estiver viajando e você não tiver uma igreja católica romana, e você encontrar uma dessas igrejas católicas, você pode participar da missa. Se você estiver em estado de graça, você pode comungar. Cumpre sem o problema preceito, nenhum. né? Cumpre o preceito de exato. assistir missa ao domingo. Exatamente. Tranquilo, porque é a mesma igreja. Tudo certinho, né? Porque está em comunhão com o Papa, é a mesma doutrina, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? E essas igrejas todas, nós encontramos algumas delas aqui no Brasil, tá? Então, rapidamente, assim, ó, igrejas católicas melquitas você encontra em São Paulo capital, em Taubaté, em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro capital, em Votorantim, São Paulo, em Belo Horizonte. Igrejas do rito bizantino, você tem a igreja ucraniana em Curitiba, que eu já participei. Eu tá? conheci só, não Tá? participei. Não mas entendi absolutamente nada do que estavam falando lá, porque falavam em ucraniano, mas um rito lindíssimo, minha gente. Assim, paramentos do sacerdote, coisa mais linda do mundo, sabe? E assim, os gestos, a piedade, o silêncio, coisa fantástica. Fui 2 vezes, uma em Curitiba e outra em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. Também nós temos a Igreja Russa em São Paulo, capital, a Igreja Greco-Ítalo-Albanesa em Votorantim, São Paulo, né? E tem outras igrejas orientais ainda no Brasil, que são a Igreja Maronita e a Igreja Armênia, ambas em São Paulo, capital, e a Igreja Siríaca em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? Então aqui você tem uma ideia de que no Brasil você encontra várias destas igrejas que estão todas em comunhão com a Igreja Católica e você pode frequentar, você pode visitar, que tá tudo, é uma harmonia, gente, é tudo em comunhão. Se fala a mesma língua, apesar de serem línguas diferentes, né? Se fala a mesma Se fala a mesma língua, exatamente. E assim, ó, não tem brigas, não tem problemas, não tem bispo falando mal da outra missa, todo mundo entende, né, que isso são ritos diferentes, que faz parte mesmo da riqueza da igreja, do tesouro da igreja, dessa diversidade na unidade. Agora eu falei para vocês que como nem tudo são flores, né? Falei para vocês que nós iríamos voltar um pouquinho ali no rito
latino-romano, né? O rito latino-romano, ele é um rito que ele é celebrado na igreja já desde praticamente os apóstolos, tá? Desde sempre. Por isso tem gente que fala a missa de sempre, né? Desde sempre. Foi passando pequenas modificaçõezinhas aqui, outra ali, outra lá, tal. Quando chegou o Concílio de Trento, então aí foram feitas algumas definições bem concretas sobre o rito, por isso ela passou a ser conhecida como missa tridentina, né? Porque é de Trento, ok? E esse rito, ele permaneceu na igreja aí, nessa forma, desde o Concílio de Trento, pelo menos uns 500 anos, aproximadamente uns 500 anos. Tá? O que acontece é que o rito sofreu uma reforma, a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Bem, o que fez a reforma litúrgica? Mudou muita coisa no rito. Mas mudou tanto, que eu poderia até arriscar dizer que criou-se um novo rito. Tá? Eu poderia até dizer assim, no achismo, vocês né? Entenderam, né? Entre nós, nós, não estava falando isso. Opinião, né? Opinião, que poderia até ser classificado como um sétimo rito, mas não é. É o mesmo rito, gente. É o mesmo rito latino-romano. Só que depois da reforma ele mudou, e mudou muito. Nós não vamos entrar nesse vídeo, nessas questões do que mudou, do que não mudou, de se é válido, se não é válido, e a bagunça que andou acontecendo em alguns lugares, principalmente aqui na América Latina, que a missa acabou se tornando um verdadeiro samba do crioulo doido. Tá? Não vamos entrar nesses detalhes. Nós queremos dizer para vocês só que existe um rito latino-romano, que depois, lá nos anos 60, na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, ele mudou. Tá? Ele mudou. E aí o que acontece? Se a gente pega os documentos do Concílio Vaticano II, a gente vai ver que essa reforma litúrgica ela previa que o rito fosse em latim. Ela previa que o canto fosse o gregoriano, que o instrumento principal fosse o órgão, né? Só que na prática essas coisas foram mudando. Como na prática os sacerdotes acabaram de deixar de usar batina, na achando prática, que isso não é mais válido. As religiosas e religiosos deixaram de usar o hábito, as mulheres foram deixando de usar o véu, na prática acabou virando uma bagunça. Mas os documentos do concílio, eles mantêm o rito, né, em latim, o rito com o canto gregoriano. Mudou bastante, por exemplo, o fato de que a missa passou a ser de frente para o povo, quanto antes era de frente para Deus, né? E esses detalhes a gente pode até fazer um outro vídeo, né, Maria Carolina, para contar direitinho. O que acontece é que quando o rito sofreu a reforma, algumas pessoas simplesmente entenderam que não poderia mais celebrar o rito antigo. Aquele que já fazia 500 anos estava sendo celebrado. Na verdade, desde sempre, né? Desde mas sempre, que há 500 anos estava da mesma naquele forma. formato. Né? Agora, o que as pessoas não entendem ou, né, enfim, ignoram, provavelmente é por ignorância, é que Paulo VI, quando ele promulgou essa reforma, o intuito, a ideia era tornar o rito, fazer algumas modificações pastorais, como a gente diz, né? Para mudar, para de repente aproximar mais, a igreja viu que precisava se aproximar mais dos fiéis, né? Nesse sentido foram as alterações. Mas aí o que aconteceu? Não, o pessoal simplesmente falou, não, agora passou, o que passou, daqui para frente agora é outra. E assim, ó, nunca a forma antiga foi proibida, nunca, não existe nenhum documento da igreja que proíba. Mas o que aconteceu, gente? Aqueles padres, aqueles bispos que não concordaram com a reforma litúrgica e quiseram continuar celebrando a missa de sempre, foram vistos como malucos, foram vistos como cismáticos, como hereges, e começaram a ser colocados de lado e começaram a ser perseguidos, sofrer perseguições dentro da igreja. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, né, de um papa, de outro, veio São João Paulo II, né, já fez alguns documentos para ir conformando algumas comunidades ao rito antigo, etc, etc, até que por fim o motu próprio do Bento XVI, né, vem dizer que não é nem necessário pedir autorização para o bispo, basta que a comunidade queira que a missa seja celebrada na forma antiga e assim será.
Embora a gente saiba que não é bem assim, porque parece que tem bispos aqui no Brasil que odeiam a missa antiga, né? Tem bispos assim que tem um verdadeiro pavor da forma de sempre. Mas isso, como eu falei, tema para um outro vídeo. O que a gente quer deixar bem claro aqui é que hoje no rito latino existem duas formas, que é a forma ordinária e a forma extraordinária. Qual é a forma ordinária e qual é a forma extraordinária? A forma ordinária é a forma nova, é o que nós chamamos de novos ordos, né? Então essa forma nova, que você está mais acostumado no seu dia a dia, né? Essa é a forma ordinária. Isso. A forma ordinária, ela se caracteriza assim pela língua local, né? O vernáculo. Então aqui no Brasil ela é celebrada em português. O leigo, ele tem uma participação, digamos assim. Faz leituras, canta salmo, exato, distribui a Eucaristia, né? Uma então, série de coisas. É a participação existe mais essa participação do leigo. Então essas são as características o padre está de frente para Deus, o altar não é mais o altar mor, é uma mesa, né? Então essa missa, esse rito, né? É a forma ordinária do rito romano. Latino-romano. Então, é isso aí. Isso. Forma ordinária do rito romano. Tá? Ordinária significa normal, né? Normal, comum, certo? A outra é a forma extraordinária. Então a forma extraordinária é aquela forma antiga que vinha sendo celebrada desde sempre dentro da igreja, a forma tradicional, latim, gregoriano, né? Os paramentos, tudo muito mais bonito, né? O zelo, a piedade, o silêncio, né? A contrição, a oração, os costumes, as devoções, parece que é tudo mais rico, assim, minha opinião, né? E eu posso dizer para vocês, assim, né, de uma forma que eu conheço o rito, a forma extraordinária do rito há pouco tempo, né? Há pelo menos uns 7 anos. Isso também é tema para outro vídeo, hein, Carol? Que o Raimon me apresentou. Mas é só para pegar essa fala que você fez, marido, a respeito da igreja ucraniana, que não se entendia nada. Então algumas pessoas dizem, nossa, mas lá o padre fala tudo em latim, eu não entendo nada, mas quem diz que precisa se entender? Né? Não é necessário que o fiel entenda o que está acontecendo. A Santa Missa, ela não é a finalidade da Santa Missa, né? Quando a gente fala das finalidades, não é para o fiel entender o que está se passando. Exato, não. Você não é o centro da missa, exatamente. O centro da missa é Jesus Cristo. Exatamente, né? Você precisa simplesmente entender que ali está acontecendo um ato sagrado, né? E se unir em espírito ao sacerdote que está fazendo o oferecimento, né? Que está fazendo o sacrifício. Então, para a gente finalizar, graças a Deus, hoje, no Brasil e no mundo, existem muitas paróquias que conseguem celebrar a Santa Missa na forma extraordinária do rito latino-romano. Outras passam por muitas dificuldades, isso a gente trata num outro momento, né? Mas graças a Deus você pode encontrar a forma extraordinária do rito em várias paróquias do Brasil. Nós queremos dizer duas coisinhas só para vocês, para a gente finalizar. Uma, opinião minha, pessoal, tá? Para mim está invertido. O que deveria ser chamado de forma ordinária deveria ser a missa de sempre. E a forma extraordinária deveria ser a nova, a reformada. Só uma opinião minha, tá? E outra coisa é que para o próximo vídeo, né, não deixe de nos acompanhar, não deixe de assistir, fique conosco, tá? Para a semana que vem nós vamos contar então como é que nós conhecemos a forma extraordinária do rito romano e que isso fez com que nós viéssemos parar aqui em Bom Jesus do Itabapoana, cidade que pertence à administração apostólica São João Maria Vianney. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.